Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e aí se cuidando na casa de vocês, certo? Como vocês já me conhecem, meu nome é Celso e eu sou professor de ciências, certo? Hoje eu estou falando aqui com o nono ano e para ter um proveito dessa aula maior, é necessário que vocês, depois de assistirem às aulas, leiam da aula da semana passada o capítulo 1 e o 2 para essa aula agora, certo? Então, primeiro vamos recapitular tudo que a gente aprendeu até agora. A gente estudou um pouco sobre a metodologia científica, como é que se faz ciência e qual a importância da ciência. A gente viu os tipos de conhecimento, que existiu o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico, que é baseado no método científico, certo? A gente também viu a existência, a gente viu um pouco sobre a introdução aos estudos da física, certo? Como é que surgiu a física, por que a física é importante nas nossas vidas e quais áreas a física ela se propõe a estudar. Outro assunto que a gente viu também foi a introdução à química. Para que serve química, como utilizar a química no nosso dia a dia e a importância da química para as nossas vidas, certo? Lembrando que eu estou gravando sem máscara, porque eu estou no ambiente sozinho. Na aula passada, a gente viu que tudo ao nosso redor é formado por matéria, certo? E matéria vai ser tudo aquilo que vai ocupar lugar no espaço. E a matéria ela vai ser formada por átomos, certo? Como eu contei aquela história de Demócrito e Leopécio, que pegaram várias rochas e começaram a bater nessas rochas, até que essas rochas ficaram com pedacinhos bem pequenininhos que eles não conseguiam mais quebrar. E aí essas partes que eles não conseguiam mais quebrar, eles deram o nome de átomo, certo? E átomo do grego significa a não parte. Por quê? A, da palavra átomo, o A é de negação e tomos de parte. Então átomo vai ser a não parte, certo? Porque eles acreditavam que o átomo não fazia parte da matéria. E depois de vários estudos, outros cientistas provaram que sim, o átomo faz parte da matéria e a matéria só é formada por átomos. E também foi-se descoberto que a junção de vários átomos é responsável por formar moléculas. E a junção de várias moléculas é responsável por formar substâncias, certo? A gente também viu um pouco sobre os estados da matéria. E que a matéria pode se encontrar de três formas: sólida, líquida e gasosa. E o que vai explicar essa diferença, que a matéria pode existir de três formas, é a junção que o átomo vai ter um com o outro. Se os átomos se juntam muito, eu vou ter a matéria sólida. Se eles se juntam mais ou menos, estão um pouco próximos ou não, eu vou ter o líquido. Agora, se eles estão muito afastados, eu vou ter o gasoso, certo? O estado físico da matéria gasosa. Eu citei também a diferença entre o grafite e o diamante. O grafite e o diamante, grafite é a ponta do lápis, certo? É formado por grafite. E o diamante, eu falei que eles são formados pela mesma substância química, que é o carbono. Mas o que vai diferenciar é como se dá a estrutura química dele. Por quê? O carbono fica lá embaixo da terra, armazenado e sofrendo temperatura e pressão por muito tempo. Quando eu tenho um tempo médio, eu formo o grafite. Mas quando eu tenho milhares e milhares de anos, eu vou formar o diamante, certo? A gente também viu as características dos estados físicos da matéria. Do sólido, a gente viu que ele é rígido, que suas moléculas são bem juntas, que ele é difícil de ser comprimido, certo? E que ele vai quase sempre apresentar forma fixa. A gente viu também as características do líquido, que ele vai ser gerado a partir da fusão, ou seja, do derretimento de um sólido ou da condensação de um gás, certo? O volume dele é inalterado, porém, a sua forma é variável. Ele vai ter o volume inalterado, 1 litro de água vai ser sempre 1 litro de água, porém, a sua forma vai se variar dependendo do recipiente que elas estejam, certo? A gente viu que o gás vai ter grande grau de liberdade, ele vai se espalhar por aí, por todos os espaços.
A gente viu também que geralmente os gases e as moléculas não interagem entre si, elas apenas estão unidas, se espalhando pelo espaço. Elas podem sofrer compressão, você pode pegar um gás e comprimir ele bem apertado, ou expansão, deixar o gás de forma bem ampla, certo? E ele possui forma e volume extremamente variáveis. A gente viu também os estados físicos da matéria. A gente tem sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido eu tenho a fusão, e do líquido para o gasoso eu tenho a vaporização. Já do gasoso para o líquido eu vou ter a condensação, e do líquido para o sólido eu vou ter a solidificação, certo? E a gente viu a característica de cada um desses fenômenos, da solidificação, da fusão, da vaporização, da condensação, da sublimação, certo? E agora a gente vai dar continuidade à aula. Dando continuidade à aula, a essa aula aqui pode ser chamada de estados físicos da matéria. Só que aqui é a parte 2. A continuação do vídeo que a gente viu na aula passada, certo? Ó. E agora, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre temperatura e mudança de estado físico, certo? E a gente vai ver que a temperatura, ela diz algo muito importante, que é o grau de agitação das moléculas, certo? O quanto essas moléculas elas podem se agitar. Isso aqui é o que vai significar a temperatura, certo? A gente viu na aula passada, no caso da solidificação, que é quando um líquido deixa de ser líquido e passa para o estado sólido, como por exemplo a água formando gelo. A gente viu que quando está em líquido, as moléculas têm uma certa movimentação, ou seja, elas vão ter uma agitação, mas quando está no gasoso, não. Me desculpem, quando está no estado sólido, elas não têm nenhuma agitação, certo? Elas estão bem paradinhas e sem nenhuma agitação. Ou seja, enquanto mais temperatura, mais agitadas essas moléculas vão estar. Enquanto mais, com um menor grau de temperatura, mais paradas essas moléculas vão estar. Por isso que o frio ele é relacionado ao gelo. Por quê? Quando você esfria, você tira o grau de agitação das moléculas e você faz com que elas fiquem todas unidas. E quando você aumenta a temperatura, você aumenta a movimentação dessas moléculas e você faz com que elas fiquem todas separadas. E elas ficando separadas, elas deixam de estar no estado sólido e elas podem passar para o estado líquido ou gasoso, certo? Uma informação muito importante que vocês vão ter agora é saber diferenciar a diferença de temperatura e calor. A temperatura, como eu tinha falado, vai dizer a agitação das moléculas, certo? Já o calor, ele vai medir a energia térmica em trânsito, certo? A temperatura significa o quanto as moléculas estão agitadas, já o calor vai medir a temperatura em trânsito. O quanto eu tenho de temperatura indo de um lado para o outro
esse trânsito aqui da temperatura, ele vai ser exprimido, ou seja, ele vai ser expresso na forma de calor. E aí você vai ver através de um termômetro o quanto de calor você tem, o quanto de trânsito de temperatura você tem, certo? Mas a temperatura, ela é responsável por lhe dizer o quanto as suas moléculas estão agitadas, certo? Bom, e depois de ver a temperatura, a gente vai ver outra característica muito importante, que é a pressão. Certo? Outra informação muito importante é que a mudança de pressão pode mudar a temperatura necessária para a mudança de estado físico da matéria. Recapitulando aqui, a pressão ela vai ser responsável por poder mudar a temperatura necessária para a mudança de estado físico da matéria. Como assim? Se você tem uma temperatura específica para um determinado material, por exemplo, a água, deixar de ser líquida e passar a ser gasosa, que é 100 graus Celsius, e você muda a temperatura ambiente, você pode mudar esses 100 graus Celsius. Se você aumenta a temperatura, você vai diminuir a possibilidade, você vai mudar a temperatura que a água vai entrar em ebulição, certo? Vamos fazer isso aprender isso através do esquema. Quando eu tenho altas altitudes, ou seja, em ambientes altos, quando eu tenho altas altitudes, eu vou ter, consequentemente, alta pressão. Beleza? Altas altitudes, lugares altos, vão ter alta pressão. E quando eu tenho alta pressão, eu também vou aumentar o ponto de ebulição. Certo? Altas altitudes, ou seja, lugares mais altos, aumentam a pressão ambiente e vão aumentar o ponto de ebulição. E o que é que vai ser a ebulição? Passagem do estado líquido para o gasoso. Vocês lembram que quando eu falei de vaporização, eu disse que tinham 3 formas de ocorrer essa passagem do estado líquido para o gasoso? Você tem a evaporação, que é um processo mais lento. Você tem a ebulição, que é um processo geralmente ali na panela do fogo. E você tem a calefação, que é de forma instantânea. O líquido instantaneamente deixa de ser líquido e passa para o estado gasoso. Certo? E agora a gente vai estudar outras 3 propriedades da matéria. Vou falar sobre massa, peso e densidade. Quando eu estou falando de massa, eu estou falando de algo estável. Já quando eu estou falando de peso, eu estou falando de algo instável.
Vocês já perceberam que vocês sabiam que a expressão eu vou me pesar na balança está errada? Por quê? Quando você sobe lá na balança, você está medindo sua massa. E a massa vai ser o quanto você tem de matéria em você, certo? A balança vai dizer isso, quanto eu tenho de matéria em mim. Quantos átomos em mim vão formar uma matéria que vão dar um peso que vai formar a massa. Já o peso em si, ele é instável, porque ele vai depender da gravidade. E a mudança dos estados da gravidade vão mudar o peso. Por exemplo, a massa vai ser igual em todos os locais. Tanto aqui como na Lua, por exemplo, que tem uma gravidade diferente. Mas já o peso, ele é diferente. O peso daqui da Terra é diferente do peso da gravidade. Certo? E por último, eu vou falar sobre, dessa parte da aula, eu vou falar sobre a densidade. A densidade vai ser o cálculo da densidade é igual a massa sobre o volume que você ocupa. A junção da densidade massa sobre volume vai dizer a densidade. Por exemplo, uma vitamina ela é mais densa que a água, porque ela é mais grossa, certo? Mas a gente vai estudar, na próxima aula a gente estuda mais um pouco sobre densidade e essas propriedades da matéria, certo? Vamos fazer alguns exercícios agora. Gente, dando continuidade agora, a gente está na segunda parte da aula, certo? E a gente vai resolver algumas perguntas sobre os estados físicos e a passagem dos estados físicos da matéria, certo? Primeiro, vamos lá ler a primeira pergunta. O naftaleno, lembram que eu falei na aula do naftaleno? Revisem um pouco, vocês podem ler essas perguntas, certo? Quem quiser estar anotando pode anotar, mas não é obrigatório. E resolver primeiro do que eu vou dar a resposta, certo? Vocês pausam o vídeo, aí tiram print, anotem e tentem resolver. E depois vocês assistem aqui a resolução das questões. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, ele vai ser empregado para evitar baratas em roupas e ele vai fundir em temperaturas superiores a 80 graus Celsius, certo? E sabe-se que as bolinhas de naftaleno a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de... E aí, quem é que lembra da aula? O fenômeno do naftaleno. Acertou quem respondeu sublimação, certo? Porque ele vai passar direto do estado sólido para o estado gasoso. Sem passar pelo estado líquido, ele é conhecido como sublimação. Alternativa letra B. O segundo vai ser: o ponto de fusão ocorre é igual a do cobre, aqui ele pegou o cobre, é igual a 1803 graus Celsius, ou seja, o ponto de fusão, o ponto que ele vai deixar de ser sólido e vai passar a ser gasoso. E o ponto de ebulição é de 2310 graus. O ponto de ebulição, para quem lembra, é a medida em que o material vai deixar de ser líquido e vai passar a ser gasoso, certo? Isso vai ser a ebulição. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre em 20 graus, 100 graus, 1000 graus e 2500 graus. A alternativa correta aqui seria a letra C. Sólido, sólido e gasoso. Por quê? 20, 100 e 1000 estão abaixo de 1803, então ele continuaria no estado sólido. Já 2500 é maior do que 2310, que é onde ele ebule. Então, se ele passou dessa temperatura, ele vai estar no estado gasoso. A letra B vai ser a alternativa C, a resposta correta, certo? E agora a gente vai para a terceira alternativa. A formação de nuvens obedece ao ciclo da água na natureza, onde primeiro ocorre a evaporação e em seguida a precipitação de gotículas de H2O, que é gotículas de água. Imagine então o processo de formação de nuvens
como sendo uma mudança de estado físico da água, qual dos itens abaixo melhor representa essa transformação? Qual dos itens abaixo melhor vai exemplificar, melhor vai falar sobre essa transformação da passagem do estado da água? Quem saberia responder? Vamos ler essa terceira questão novamente para ver quem não entendeu. A formação de nuvens obedece ao ciclo da água na natureza, onde o primeiro ocorre a evaporação e em seguida a precipitação de gotículas de água, que é simbolizada pela fórmula química de H2O. Imagine então o processo de formação das nuvens como sendo a mudança de estado físico da água. Qual dos itens abaixo melhor representa essa transformação? A alternativa correta aqui seria a letra B, certo? Destilação, porque a destilação vai fazer esses mesmos processos de evaporar a água, certo? Transformar ela em gás e depois precipitar em gotículas de H2O, ou seja, condensar, para poder limpar as poeiras do ambiente. Vamos para mais perguntas? Questão 4. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius e o ponto de ebulição do ferro é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? A 25 graus Celsius, qual será o estado físico do ferro se está menor do que o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é o ponto para ele virar gás, certo? Aqui ele vai estar sólido, certo? 130 também vai estar sólido, S de sólido, certo? 1459, ainda é menor do que o ponto de fusão do ferro, certo? Fusão é a etapa, para quem não lembra, da passagem do estado sólido para o líquido. E aqui, 1459, o ponto de fusão é 1530, então aqui a letra C está menor. Então, ele ainda estaria no sólido, certo? E 2235 graus Celsius é menor que o ponto de ebulição, porém é maior que o ponto de fusão. Então, ele estaria no estado líquido, certo? E aqui, 3.200 é maior do que o ponto de ebulição. Então, ele estaria no estado gasoso, certo? Quinta questão. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftaleno, novamente o naftaleno aqui, no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. E esse fenômeno é a mudança de estado físico chamada de sublimação, certo? Vocês veem que essa questão sobre naftaleno ela é bastante cobrada em vestibulares e em provas aí por todo o Brasil. Aqui é a sexta questão. Observe. E a gente vai ter que dizer o fenômeno de cada um. Uma pedra de naftaleno deixada no armário, que processo, que estado físico da matéria ela vai exercer? Vai exercer a sublimação, certo? Eu vou botar SU aqui. Uma vasilha de água deixada no freezer, se está líquido, ela vai passar para o estado de gelo, então ela vai sofrer solidificação. SU, sublimação, SO, solidificação. E uma vasilha de água deixada no fogo. A água vai sofrer o quê? Vaporização, né? E dentre os três tipos de vaporização, ela vai sofrer qual? Entre evaporação, ebulição e calefação. Se o fogo estiver baixo, ela vai sofrer exatamente evaporação. Mas se o fogo estiver alto, ela vai sofrer ebulição, certo? O derretimento de um pedaço de chumbo, quando é aquecido, se a gente está falando de derretimento, a gente está falando da passagem do estado sólido para o estado líquido. E a gente vai ter
A fusão. Vou botar só um F aqui. De fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, eu tenho sublimação, solidificação, evaporização e fusão. Bora ver aqui. Sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Essa aqui compreende a alternativa A, compreende todos os meus quesitos. Mas vamos ver as outras. Sublimação e sublimação, a primeira é sublimação, porém a segunda não é. Certo? E a última é fusão e não solidificação. Terceira, não é fusão. Também não é sublimação. Só acertou aqui na evaporização e também não é solidificação. Letra D. Evaporação também não é. Solidificação acertou. Fusão e sublimação erraram. Certo? Letra E. Evaporação errou. Sublimação também errou. Fusão também errou. E solidificação também errou, certo? A única alternativa aqui 100% correta seria a letra A. E a aula de hoje era isso, gente. Obrigado e até a próxima.